Aqui, e também sempre lembramos que o artigo 59 traz as circunstâncias judiciais, não é uma conta automática, né, uma conta aritmética, mas no caso em questão, as circunstâncias judiciais são contrárias ao réu. E, sendo contrárias ao réu, a pena deve ser fixada acima da pena mínima. A pena básica deve ser fixada da pena mínima. Aqui, se nós verificarmos a necessidade que o Código Penal estabelece da pena ser fixada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não há nenhuma dúvida de que sempre coação no curso do processo é um crime grave contra a administração da justiça. Mas as circunstâncias judiciais desse caso específico são mais graves ainda, porque houve uma atuação de um ex-deputado federal representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro num governo estrangeiro atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o poder judiciário brasileiro, levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas, insistindo mesmo que isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação para favorecer o seu próprio pai. Então, se nós analisarmos as circunstâncias judiciais, a culpabilidade do réu se demonstra extremamente elevada. Assim, presidente, dentro dessas circunstâncias, a pena é de 2 a 4 anos, fixo a pena base inicial fixo em 2 anos e 6 meses e 30 dias multa. Cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Não há, na segunda fase, não há nem atenuantes, nem agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase aqui trata-se do artigo 71, crime continuado, se verifica no mínimo 9 condutas, ou seja, são vários crimes, obviamente, em continuidade delitiva, mas são 9, no mínimo 9 momentos em que houve a execução do crime de coação no curso do processo. Por isso, entendo que deva ser ampliada, aumentada a pena nos 2/3. O crime continuado é possível de 2/3, aumentando, então, para a pena em 2/3, chegando a pena final 4 anos e 2 meses, 50 dias multa, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é fixo o regime inicial de cumprimento da pena, o regime semiaberto. Deixo aqui, presidente, de condenar por a indenização por danos morais coletivos, uma vez que essa primeira turma já fixou em julgamentos anteriores a necessidade de se apontar, por parte da acusação, de se apontar especificamente os danos, o montante, e no julgamento, inclusive, o julgamento paradigmático, o julgamento relacionado ao homicídio de Marielle e outras vítimas, nós deixamos claro isso, a necessidade de se apontar quais os danos, onde e como deveria ser o ressarcimento. Isso não foi feito, então deixo de fixar. Ainda, presidente, nos termos da Lei Complementar 135 de 2010, a conhecida Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, das inelegibilidades, declara a inelegibilidade do réu. Nos termos do artigo 1º, inciso 1º, letra E, item 1, são inelegíveis aqueles condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como é o caso, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, crimes contra economia popular, fé pública e crime contra a administração da justiça, que é exatamente esse. Então, a partir dessa condenação, não há necessidade do trânsito em julgado. A partir dessa condenação pela primeira turma, que é um órgão colegiado, o réu está inelegível pelo prazo de 8 anos, imediatamente pelo transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Ainda,
presidente, com base no artigo 92, inciso 1º, letras A e B, eu declaro a perda do cargo público. O Código Penal estabelece que é efeito da condenação da sentença penal condenatória a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Aqui, no caso do mandato, nem a necessidade de analisar, porque, como disse, no dia 18 de dezembro do ano passado, a própria Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro em virtude de ter se ausentado mais de 1/3 das sessões durante o ano legislativo. Mas o réu Eduardo Nantes Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal. Inclusive, há um processo administrativo disciplinar correndo na Polícia Federal em virtude do não comparecimento dele ao trabalho. Ele foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Isso já, por si só, entraria no artigo 92, 1B. Mas aqui, em alguns casos isso ocorre, ele se encaixa, a sua situação se encaixa nas duas hipóteses de perda do cargo. Porque o artigo 92, 1A, determina que a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com violação do dever para com a administração pública, que é exatamente esse caso. Então, ele entraria aqui, mas também na linha B, que prevê automaticamente, para qualquer que seja o crime, acima de 4 anos, é a pena que propõe 4 anos e 2 meses. Então, presidente, diante desse exposto, já rejeitamos as preliminares, julgamos procedente a ação penal e agora eu voto no sentido de condenar o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, como incurso nas penas do artigo 344 do Código Penal, combinado com o artigo 71 também do Código Penal, crime continuado, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, iniciado no regime semiaberto, e multa de 50 de a multa no valor de 2 salários mínimos, uma vez que a situação econômica do réu permite, ex-deputado federal, com cargo público até esse momento, e além disso, como já é público e notório, tendo recebido um PIX de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento. Nesses termos, ainda peço à presidência da turma que, imediatamente terminado o julgamento, ainda, como disse, não há necessidade do trânsito em julgado, oficie-se a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da Lei Complementar 64, para que fique constando sua inelegibilidade. E após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, guia de execução, e nos termos do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, a partir do trânsito em julgado, estará suspenso dos seus direitos políticos. É o voto, presidente. Como voto, eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos e da mesma forma que o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, expôs agora em seu voto acerca da dosimetria, eu cheguei à mesma pena a partir do artigo 59 do Código Penal. Também fixei o regime semiaberto a partir do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e também entendo que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a objetiva aplicação do artigo 44 do Código Penal. Então, por esses fundamentos, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator. Presidente, também fiz constar do meu voto a dosimetria que coincide com a do ministro Alexandre de Moraes, e agora acompanhada pelo ministro Zanin, portanto, também fixei o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos mesmos termos quanto à inelegibilidade, portanto, estou acompanhando na íntegra o voto do ministro, como disse, com voto escrito a ser anexado. Eu, de minha parte, adiro a posição majoritária já formada, embora minha dosimetria fosse um pouco diversa, tanto no que se refere à pena privativa quanto em relação à pena de multa. Mas, neste caso, em atenção à deferência ao colegiado, a minha dosimetria chegava a 4 anos e 6 meses, portanto, uma pena de multa um pouco maior. Mas, em razão da proposta de Sua Excelência, eminente relator, eu adiro em deferência ao colegiado e, por isso, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade,
condenou o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, nos termos do artigo 344, combinado com o artigo 71 do Código Penal, pena de 4 anos e 2 meses, nos termos do voto do relator. Também condenou a 50 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. A turma, identicamente, por unanimidade, fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento. A turma rejeitou o pleito do Ministério Público no que se refere à indenização de danos morais coletivos por falta de fundamentação na petição que inaugurou esta ação penal. Prosseguindo, a turma fixou e reconheceu o efeito legal da inelegibilidade nos termos da Lei Complementar 64, assim como a perda do cargo efetivo que o réu mantém na Polícia Federal. Como consecutário dessa proclamação, haverá imediatamente pela turma a expedição de ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral para fins de consignação da inelegibilidade. Após o trânsito em julgado, será feita a inserção do senhor Eduardo Bolsonaro no rol de culpados, será expedida a guia de execução, assim como também a suspensão dos direitos políticos.